Bem-vindo, bem-vinda. Tem um filme que se chama Amor Além da Vida. Lindíssimo, lindíssimo. E é um filme que vai explanar sobre o lado de lá, o chamado mundo vindouro, como os judeus, a Cabalá judaica fala. O que é esse filme? Basicamente é um casal que perde um filho de maneira terrível, uma maneira muito triste. Esse filho parte e ela vive um luto nesse mundo, um luto muito forte, um luto muito presente, e ela acaba sucumbindo a esse luto, até porque o companheiro dela acaba também passando por um acidente muito grave. Eu não lembro qual que é primeiro, mas eu sei que os dois partem desse mundo, desse plano físico, e ambos vão para o outro plano. Nesse outro plano, ela, por estar numa energia muito baixa, baixo astral, ela acaba indo para um plano que é chamado de baixo astral. É um plano muito complicado, de pessoas que estão nesse baixo astral. Tem pessoas que muitas vezes vão para isso porque querem para o baixo astral, outras estão doentes, desequilibradas. Cada caso é um caso. Mas tem pessoas que fazem questão de estragar a própria vida, então vai para o baixo astral. A corrupção, o roubo, a avareza, a mesquinhez, então vai para esse plano. Até vou fazer um parênteses aqui, essas pessoas que vão para esse plano, toda a essência dela acaba desaparecendo. Ela não vai reencarnar, nem vai ir para frente. O que sai dela são formas de pensamentos ruins que vêm para esse planeta. Então você vê às vezes pessoas muito ruins, não são pessoas, são esses monstros que fazem muitas coisas maldosas. Elas são formas de pensamentos ruins, formas de pensamentos de guerras, de maldade, de dor, formas de pensamento. Olha que interessante. E esses dias eu ouvi de uma pessoa que vai criar um monte de leis, de regras, de esquemas para que nós não possamos dar comida mais a quem tem fome. E Jesus falava: dai pão a quem tem fome. Então, algumas dessas pessoas no mundo, quando a gente olha, não são pessoas, não são almas, são formas de pensamentos ruins, por isso que são monstros. Então, são formas de pensamentos ruins, ou pensamentos gananciosos, mesquinhos, que acabam estando num corpo físico, mas não existe alma ali, não existe alma. Onde eu falo mais sobre isso, chama Kama Rupa. São padrões de pensamentos terríveis que podem entrar no corpo de alguém, ou num corpo físico. Mas ali tem um monstro, não tem uma pessoa. Mas então, voltando, a mulher do casal vai para o baixo astral, e o homem, que era um médico, um terapeuta, um cara muito bom, no filme Amor Além da Vida, ele vai para o alto astral, um plano legal, bacana. Lembra que eu já falei que você tem um tempo para permanecer nesses planos intermediários. Não é para sempre. Não é para sempre. O alto astral, quando a gente dá um like, por exemplo, uma coisa assim, esse símbolo é muito poderoso. O dedo do éter, esse é o dedo espiritual. Então, alto astral e baixo astral. Ódio, amor. E nesse plano, ele descobre, o médico, que a companheira dele está no baixo astral. E ele fica apavorado. Então ele tenta achar um jeito de visitar esse plano. Ele vai enfrentar vários obstáculos para ir para lá, porque ele é um ser de luz, e esse plano não quer pessoas de luz ali. Esse plano, ele vai repelir isso. É como, por exemplo, pessoas que são muito boas, muito boas. Às vezes elas se envolvem com política, com mesquinhez, com avareza, elas ficam ruins. Elas viram demônios. Por quê? Porque existe uma egrégora, existe uma força de pensamento. Aí eu entro lá com a luz. Por isso que quem trabalha para a luz, nossa, a gente é visitado com cada coisa. Quem é terapeuta, reiki, dai komyo, para não pegar isso. Então ele vai passar por vários desafios.
lembra muito os 12 Trabalhos de Hércules, maravilhoso, até chegar nesse baixo astral. E quem ajuda ele? Quem ajuda ele é o filho dele, que não é a imagem do filho. O filho não quer que. O filho que morreu, lembra? O filho não quer que ele saiba que o pai, que ele é o filho. Ele vem como um ator chamado Cuba Jr. O ator principal é não é Bruce Willis, eu não me recordo o nome dele. É um cara queridíssimo, assim, uma pessoa maravilhosa, teve problema de saúde muito grave num certo momento da vida, uma depressão terrível, uma doença incrível, mas sempre foi uma pessoa muito boa. Eu vi o documentário dele, não tinha quem não amasse esse cara. Ele fez um outro filme chamado Patch Adams, que me inspira muito a ser um terapeuta cada vez melhor e formar terapeutas. É o Patch Adams, O Amor Cura, que gerou aquela história dos médicos palhaços, né? Robbie Willis, gratidão. Então, o filho dele ajuda ele a ir buscar a companheira nesse plano. E ele que está no alto astral, isso que eu gosto de falar, vocês me dão licença de falar pela milésima vez. Os pets dele aparecem ali, ele tem um dálmata, acho. Porque os pets, tem uma ali, um outro ali, outro aqui. Nossos pets, quando eles morrem, eles podem ou ficar nesse plano intermediário para ficar no nosso campo áurico, aí ele está aqui em mim. Aí, o plano intermediário. Aí eu vou e pego um gato. Peguei um gato, no meu caso. Eu tenho o gato e minha companheira cachorro. Esse ser que está aqui, ele entra no gato. Você fala, como entra no gato? Chama tulcuísmo isso. Tulcuísmo. Os sabidos não precisam querer que eu aprofunde esse tema. Estou falando de uma maneira mais tranquila, tá? Não vou ficar aprofundando com nomes tibetanos. Então, esse ser, ele entra essa alma de um animal que partiu, entra no outro animal e as duas almas habitam o mesmo animal. Ok? É um corpo que tem duas almas. Quando você vai estudar uma árvore, quando você olha uma árvore, você é aquela árvore, se você ama as árvores. Se você olha o Sol, você é o Sol, você tem partes do Sol. Então nessa galáxia existe o Sol e você, o Sol e eu. Só que nós somos uma coisa só. Dá a impressão que está longe, mas não está. E eu tenho bastante vitamina D no corpo, porque eu moro na praia, então, porque o sol está o tempo inteiro aqui. Esse sol aqui para mim, eu não sou dessa cor aqui, eu estou sempre queimado ultimamente. Eu sou muito branquinho, branco que nem essa camiseta. E agora minha pele acostumou. Então, os pets, quando você tem um pet, partiu, é só esperar. Pegou outro, uma alma vai habitar ali junto. Duas almas habitam mesmo. Aí você fala, a metade daquele gato é igualzinho que eu tinha. Tem coisas que são iguais, e outras não são. Como, por exemplo, essa aqui é minha última pet Sanja, a Lalita. A Lalita tem um pouco do Siddhartha, que é um gato meu que partiu, que eu amava muito, 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 muito. Então a Ananda, minha companheira, falou, tem um gato na rua, ele vai morrer, ou eu levo para você ou ele morre. Eu falei, o que mais gato aqui em casa? Você que sabe. Tem jeito. Essas coisas me fazem o ser humano muito melhor. Faz eu dar aulas melhor, faz eu acreditar melhor, mais na humanidade. Esses seres aqui me ensinam amor incondicional. Então eu tenho três gatinhos bem velhinhos. Quando eles partirem, ou eu espero um pouco e pego um filhote para a alma entrar. Já uma pessoa, meu pai, ele pode estar nesse processo de outras vidas. Mas o Pets volta muito depressa, tá? Muito depressa. E porque é fácil desapegar. Ou ele fica próximo de nós em astral, porque a gente sonha tanto com esses seres lindos, ou ele vai. E aí nesse filme Amor Além da Vida é muito lindo, porque ele abre mão da luz dele e vai para esse plano, que é um plano bem difícil. Só que chega uma hora que ele não consegue mais sair desse plano. Uma passagem do filme, se não fosse por causa do filho dele, ele não consegue sair.
E por que que eu estou falando isso, né? Eu tive a oportunidade de pertencer a grandes escolas ocultistas. A Rosa Cruz eu sou até hoje. Sou um fráter há mais de 30 anos. Fiz eubiose, Colégio dos Magos, gnose, ordens do Crowley, as ordens mágicas mais poderosas que existem, ordens que o Paulo Coelho teve. E hoje eu vejo o ocultismo em terras brasileiras, principalmente, é uma parte do ocultismo péssima, porque as pessoas estão usando elementais desse plano intermediário para fazer mal para os outros. Isso acaba com a vida de quem faz. Isso faz com que a tua vida seja um lixo. Isso faz com que a tua vida não sirva para absolutamente nada, porque você está trazendo forças de outros planos. Então, por exemplo, tem uma coisa chamada sigilo. Sigilo não é segredo, são alguns desenhos que, na minha opinião, são muito perigosos, muito. Tem uns 40 servidores que eu quero ensinar para você, e esse é mais tranquilo. Mas tem algumas evocações que você faz. Por exemplo, você vai fazer parte da OBA cubana, que é uma das escolas de magias mais poderosas que existe. Ali não tem brincadeira, a OBA. Você tem que saber mexer com essas coisas do lado de lá. Você vai fazer parte da magia japonesa, que é o Shintao. Uau! O Shintao. Magia japonesa é uma das mais poderosas que existe, mas muito mais poderosa do que várias magias europeias. Porque o japonês é poderoso, o japonês é forte, você evoca a força de guerreiros, mas tem muita história de sangue também. Então você vai mexer com essa magia japonesa do Shingon-shu. Você está chamando kamis. O que é kamis? São elementais. Você vai mexer com a magia do catimbó, que na minha opinião, da América do Sul é disparada mais poderosa. A maior parte das magias não chega aos pés do catimbó. Você vai evocar o boto cor-de-rosa, a onça pintada, Iauara, alguma coisinha dá para mexer. Eu ensino isso no reiki xamânico, a magia do catimbó, tranquila, evocar a onça, o guaraxaí, o boto cor-de-rosa, a serpente. Mas quando você chama esses seres, e no filme Amor Além da Vida, ele vai entrar nesse lugar que é terrível. Terrível. Então tem muitas magias de fazer mal para o outro, de evocar umas coisas terríveis, que às vezes quem está fazendo pode ser que não faça muito mal para essa pessoa, mas quem está pedindo ou quem está próximo disso destrói a vida da pessoa. Destrói. Porque esse plano intermediário gruda em você. E você não consegue mais sair dele, tá bom? E hoje tem muitos ocultistas maravilhosos no Brasil, mas tem muitos assim que estão entrando num caminho muito ruim. É por isso que sempre que eu falo de ocultismo, de magia, na minha opinião, vai buscar as coisas mais naturais, fazer um ritual no meio da mata, participar de uma fogueira com um grupo, cantar músicas, dançar em volta da fogueira, vai dançar para a lua, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, porque essas coisas também no nosso corpo astral ficam bem legais. Pois bem, no final do filme Amor Além da Vida, eles se resolvem lá, mas eles são obrigados a morrer para aquele plano intermediário, os dois. Ele resgata a companheira, dá tudo certo, vai lá para o lugar que tem os cachorrinhos, tudo, e aí parece que vai acabar o filme, volta, o filme adianta e aparece duas criancinhas se paquerando, como criança se paquera, com olhar, assim, 3, 4 aninhos, uma olhando para a outra e o menininho fala é você, e ela fala é você, intuitivamente, porque eles passaram pelo bar do Todol, quer dizer, vai esquecendo, e uma parte deles volta para o planeta Terra, poderia estar em outra galáxia, outro canto, mas ali de novo vai começar, porque eles eram tulcos um do outro, eles eram, como diz o Fábio Júnior, duas metades da laranja. Assim como o Otávio, quando morreu uma parte pode virar um gato, outra parte o cachorro, outra parte está em outra galáxia, outra parte está... Nossa, isso é maravilhoso, você pensar que você é o Sol, que você é a Lua, sabe? Só no planeta Terra, não sei se você já pensou nisso,
para você ser você, se você pegar uma foto de cada antepassado teu, avô, bisavô, pentavô, hexavô, heptavô, e vai indo, até você chegar no primeiro hominídeo, que nós temos o DNA desse hominídeo, nossa, dá não sei quantas mil fotos de antepassados, não sei quantas mil. E agora eu não lembro os dados, porque o universo está expandindo, ok? O universo cada vez se abre mais. Na minha opinião, a ideia de eu morrer fisicamente e retornar em outro, para mim, é muito diminuta, é muito pequena. Ah, Otávio, mas o Espiritismo fala diferente. Não fala diferente. Só não vai aprofundar esse outro lado, que é o lado que eu estou falando para você aqui, tá bom? Então são 3 filmes incríveis: Amor Além da Vida, Ghost e Linha Mortal. Todas falando as luzes, as coisas lindas que nós temos do lado de lá e as coisas negativas. O que é a coisa mais linda que eu posso fazer pro lado de lá? Fazer reiki, Daikomyo, Honsha Zeshonen, para quem já partiu. Tava, eu não sei fazer reiki, faz o Jurei, que trabalha muito com antepassados. Faz a Mahikari, faz o Pai Nosso, em aramaico, preferencialmente, na minha opinião. Quanto mais coisas bonitas a gente mandar para lá, porque imagina, eu e você. Tem pessoas, como o presidente Lula, que ele perdeu um dedo, né? O Lula libriano que nem eu. Eu estou bebendo água disso aqui, é um mau exemplo, hein? Plástico, péssimo exemplo. É que eu fui abastecer, eles me deram no posto de gasolina do frango assado, mas evite plástico, isso destrói o planeta, tá bom? Esse aqui, por sorte, é aquele molinho que é reciclável. Então, voltando, o presidente Lula, que todos conhecem, ele perdeu um dedo. Imagina a dor de alguém perder um dedo. Imagina a dor de alguém que ficou cego. Imagina a dor da Celine Dion. Teve uma doença terrível. Imagina a dor de quem perde uma perna, enfim. Agora imagina perder tudo. Isso é a morte se a gente não estiver preparado. Isso é a morte. Outro dia o guru falou para mim, guru do Paranormal, meu irmãozão. Otávio, você é preparado para não ficar nesse plano intermediário? Eu falo sim. E eu fiz vários treinamentos para não ficar no intermediário, porque não fala comigo esse plano. Eu não tenho interesse nele. Tem pessoas que têm, não tem certo ou errado. E o guru falou, você não vai ficar. Eu falei, não sei. Eu não sei se eu vou ficar ou não. Mas você não estudou, não fez viagens atrás um monte para entender que isso não é... Fiz. Mas quem sabe na hora eu mude de ideia ou alguma coisa me prenda lá. Encontrar meus pets, minha família, né? Minha mãe já é bem velhinha. Então eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas é importante saber. Antes de acontecer, desapega. Desapega. Tenha uma vida mais simples. Outra coisa, essa questão é muito trazida. Sou cremado, sou enterrado, sou pendurado num poste, sou jogado na água. Você fala, por que pendurado no poste? Porque na Índia tem uma tradição chamada zoroastrismo, o Zoroastro, que eles pegam o cadáver da pessoa e penduram num poste para os corvos comerem. Isso é jogar pro ar. Joga o corpo pro ar para os corvos comerem. A gente fala que horror, deu para os corvos. E no Ocidente a gente pega o cadáver e dá para as baratas comer debaixo da terra. Então não tem, de todo jeito não é muito bom. Ah, vai pôr no fogo. Tem algumas religiões que nem deviam mais existir, que falam que não pode cremar, né? Isso é terrível, porque destrói o planeta. Algumas pessoas... Imagina se ninguém cremasse, como o Oriente inteiro crema, né? Não teria espaço na Terra para mais bicho nenhum. Mas o importante é cremar, enterrar, pendurar no poste, jogar as cinzas na água. O importante é você decidir antes. Decidir antes. Tá? Já decide agora o que você vai fazer. Vou doar órgão. Eu não posso doar órgãos porque eu tive hepatite. Então eu não posso doar órgãos. Mas você, quero doar, decide antes, tá bom? E o respeito com quem já partiu. O Ocidente não tem respeito nenhum.
respeito nenhum. A pessoa morre, vai fazer autópsia, abre, fica um monte de gente em cima, o caos total. Eu me lembro quando o avião da TAM bateu ali em Congonhas, que ele saiu da pista, aquele acidente terrível. Na mesma semana, um avião caiu na Índia. Na Índia, o avião caiu. Então, em ambos os casos, morreu todo mundo, muito triste. Na Índia, o presidente falou: enterra, crema todo mundo, não vai fazer autópsia, nada, nada, já morreu. O avião caiu, mas tem que descobrir a causa. Não, não, o avião caiu. E aqui até hoje não resolveu isso. E faz autópsia, conversa e processo, juiz, e advogado, e essa confusão. É péssimo isso para quem partiu. É péssimo, péssimo, péssimo. Então, o respeito com a pessoa que faleceu, respeito com os parentes também, que estão vivos, e também essa coisa, essa questão de da gente evitar que fique fazendo um monte de coisa no corpo. E decide antes o que você vai fazer, tá? Tem uma amiga Rosângela que fala que no Tibete eles quebram o tórax da pessoa com uma pedra e deixam os corvos comerem os restos das pessoas. O Tibete antigamente sim era assim mesmo, né? Hoje entrou, o Tibete foi invadido, foi massacrado, foi destruído por um monte de monstros e aí muitas tradições perderam-se ali nisso, né? Teve uns massacres, é coisa horrorosa. Então, é importante pensar que aqui no Brasil não vai poder pendurar para os corvos comerem, não existe. Então, esquece esse, tá? Você vai ser cremado ou enterrado ou cremado, enterrado. E enterrado e jogado, cremado e jogado as cinzas dentro d'água. Eu tive até uma coisa aqui, mas não está aqui perto. Decide antes, tá bom? Normalmente, queimar depois de quantas horas, né, ser cremado, isso não existe uma regra, sabe? Porque quando você parte, depende do teu apego. Por exemplo, quando eu saí em astral, fiz muito isso, época que eu fazia gnose do quarto caminho. Eu olhava meu corpo ali e falava: olha, meu corpo ali, eu tô aqui. Mas como assim, se eu tô ali, tô aqui? Então, você vê o teu corpo, as pessoas que morrem e voltam à vida, tem um monte de pesquisas médicas, científicas, enfim, elas morrem e olham o corpo ali, morto. Então, é o desapego. Você que me segue, estuda Wicca, Tantra, enfim, Yoga comigo, você que é terapeuta, você é espiritualista, né? Espiritualista é diferente de religião. Religião é um rótulo. A pessoa se baseia no rótulo. Espiritualista é o que está dentro da garrafa. Imagina uma garrafa, religião é um rótulo. Qual a tua religião? É um rótulo. O que está dentro é a espiritualidade. E quem é da espiritualidade, mesmo que tenha dúvidas, que nem sempre tenha fé, porque isso é normal, que tem um monte de inseguranças, mas você está entendendo que você não é teu corpo. Você não é teu corpo. Por exemplo, uma pessoa corrupta, se ela entendesse o que acontece depois da morte, é, uma pessoa corrupta é um monstro. Ela jamais faria isso. Ela acha que tudo acaba aqui. Uma pessoa gananciosa, avarenta, a pessoa acha que tudo acaba aqui. Então, quem já é da espiritualidade pode tranquilamente, quer dizer, tranquilamente não digo, mas vai ser mais fácil de lidar com o corpo sendo cremado. Que você já morre, você já vai embora dali. Vai procurar outras coisas. Doar os órgãos, isso é maravilhoso. Você está sendo a favor da vida. A favor da vida. Da vida. Mas você tem que decidir isso antes, tá bom? Tem que decidir isso antes, tá? O mundo espiritual, ele não é mais duradouro que o mundo físico. A Rosa Cruz, ela fala que quando nós partimos, nós vamos para esse plano intermediário e você vive mais ou menos 140 anos no máximo. E aqui na Terra, sei lá, as pessoas vivem 80, 90, tem gente que já passou dos 100. Mas tudo que tem um começo tem um fim. Guarda isso. Tudo que tem um começo tem um fim. Uma hora acaba, que é o que a gente chama de uma alquimia. A gente vai se transformando.
A gente vai se transformando. Então, quem está muito ligado à matéria, quem está muito ligado à matéria, vai ter problemas com relação a isso, tá bom? A gente tem que entender, e tem uma amiga minha, Juliana, que quer que fale sobre isso aqui nessa aula, que você não é teu corpo. Por exemplo, eu escutei muitos anos as pessoas falarem de tatuagem. Eu sou todo tatuado. Eu sou tatuado numa época que era proibidíssimo tatuar. Por que eu sou tatuado? Porque eu não sou meu corpo, não importa o que eu faça com esse corpo. Não importa o que eu faça. O mal não é o que entra, é o que sai da boca, é o que eu faço para você. Então, se eu doar meu órgão para alguém, eu estou doando o meu órgão. É uma coisa material, uma coisa física. Você não é isso. Agora, é lógico que eu sou a favor de você cuidar do teu corpo, porque a espiritualidade ocidental, ela não cuida do corpo. A espiritualidade ocidental, ela é muito mental e de ficar achando as coisas. Eu ler. É tudo na mente. Eu sou da espiritualidade do yoga, do tai chi, de ficar pegar uma prancha e ir pro mar e ficar lá boiando o tempo inteiro, olhando, meditando no mar, de dançar para a lua. O Oriente sempre traz o corpo para a espiritualidade. O Ocidente não. Você vê as religiões ocidentais, as pessoas se vestem estranho, umas roupas bege, são pessoas contidas, falta alma, falta luz, falta uma beleza. As religiões orientais são mais femininas, né? Então tem todo aquele brilho. As africanas, a Índia, a China, e sempre trazendo corpo para as práticas espirituais, mesmo entendendo que você não é o teu corpo. Outro dia eu vi um espiritualista aí falando, não, porque a tatuagem tem um monte de coisa errada. Você não é teu corpo. Você não é teu corpo. E aí encontrei esse sujeito um dia, não, porque tatuagem e tal. Aí na hora do almoço ele vai lá e come carne. Eu não brigo com quem come carne. Eu não como. Mas eu não brigo. Mas sabe, será que não foi violento o que foi feito com esse animal? Quer dizer, isso pode. Por tatuagem, não. Você não é o seu corpo. Cuida dele. Cuida dele muito bem mesmo. Cuida dele muito bem, ok? E tenta ver a tua forma de pensar sobre tudo isso. A gente está no fim, porque às vezes eu vejo alguém falando alguma coisa de religião, de outros mundos, e você percebe que a pessoa leu em algum lugar, ela está replicando alguma coisa. Ela não parou para refletir qual o sentido disso para ela, tá? Então, eu estava falando com uma moça, ela fez algumas perguntas para mim do reiki, eu falava, peraí, antes de você continuar, me fala o que você segue. Eu sigo isso. Então, por isso é que você está falando isso. Porque você está falando algo que alguém te ensinou, mas não vem de dentro. Tá? Então, é o que eu estou falando aqui para você. Doar órgãos. Putz, você vai salvar uma vida, você vai fazer um cego voltar a enxergar. Faz sentido? Doa. Não, Otávio, eu acho que não deve doar órgão, não vejo sentido nenhum nisso. Ótimo, então faça isso. Não doe, mas que seja uma coisa de dentro. Que seja uma coisa de dentro. Eu acho legal enterrar porque está na Bíblia. Está no Velho Testamento. Sabe o que Jesus falou sobre enterrar as pessoas ou não? Nada. Eu gosto muito do pastor, meu querido amigo, o Caio Fábio, quando ele fala assim, sabe o que Jesus falou dos gays? Nada. Das lésbicas? Nada. Jesus era contra os hipócritas, os corruptos, a boa parte dos políticos, as injustiças. E os religiosos ficam o tempo inteiro brigando com a sexualidade. Sabe? O que Jesus falaria das minhas tatuagens? Nada. Ele nunca falou dessas coisas. A preocupação dele era de falar de perdoar, de amar o próximo. Ele falou se podia cremar ou pendurar na... Nada. Porque isso não faz o menor sentido. O que faz sentido é você refletir e ver o que é legal para você. Para você, tá? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é decida o que você vai fazer com o teu dinheiro antes de você partir, tá? Não sei se é testamento, ou não sei como funciona isso.
Porque essas coisas é legal decidir. Às vezes você parte todo o teu dinheiro, como a Samad, uma amiga minha que tem muito dinheiro, vai tudo parar na mão de algum governo mundial corrupto. Agora nos Estados Unidos parece que vai ganhar um presidente que é um cara que adora fazer guerra. Se bem que ele faz, não faz nada. Mas é um cara perigoso. E imagina alguém morre lá, o dinheiro vai para esse cara. Então é legal, não deixa teus parentes brigarem. E a melhor coisa é sempre deixar os valores. Eu tenho uma tia, quando ela partia, ela pediu para mim deixar um bom dinheiro para um centro espírita. E eu estou me preparando para isso. Ela é muito boa, minha tia Cici. E ela, putz, a partida dela vai construir uma coisa boa no mundo, tá bom? Então não se apeguem a mim, mas não se apeguem a ninguém. Reflita sobre tudo isso e espero que esses 3 filmes façam a gente pensar que não acaba aqui, que não é só aqui. No judaísmo, judaísmo, a parte legal, eu chamo a arte de se salvar, a arte de conectar com a alma antes de partir, de não estar apegado nesse mundo, de soltar, tá bom? Deixa a tua pergunta aqui para mim.